Muito bem, um assunto muito importante e bastante debatido, que é a questão da inflação, depois algumas situações que tem deflação, que é o que? A inflação diminuindo em alguns setores. Vamos saber, professor Francisco Rosário, essa é a palavra que a gente quer ouvir sempre, todos os dias, deflação, quer dizer, diminuindo os preços de alguns produtos que fazem com que a gente consiga ter mais poder de compras. É isso mesmo? Nos explique com detalhes, professor. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Nesse momento, deflação é música, né? Porque a gente vem aí de uma escalada inflacionária enorme. Nos últimos 12 meses, a gente reduziu, estávamos em junho com uma inflação de 2 dígitos, 10%, 10,61%. E agora, se a gente contar 12 meses a partir de setembro para trás, a gente já está com 8,90 e pouco, quase 9%. Reduziu, isso reduziu por conta da queda da inflação em julho e agosto. Mas aí, Wilson, a gente tem que colocar um parênteses e dizer que tudo isso se deveu em grande medida pela redução do preço dos combustíveis, que teve dois componentes fortes. O corte, né, a negociação em relação ao corte do ICMS, que em Alagoas era quase 29%, 29% para ser mais exato, por conta do FECOEP, né, era 25 mais 4 do FECOEP, e hoje é 17%. Né, então isso repercutiu muito na redução desse índice inflacionário, a redução dos combustíveis. Basicamente isso, porque dos 9 pontos da inflação que são contabilizados, 7 teve aumento de preço e aí 2, entre ele, transporte e combustível, né, teve uma redução significativa que vem causando nesses 2 meses, julho e agosto, deflação nos índices, que não deixa de ser uma boa notícia. Muito bem, vamos lá então para as pessoas que estão participando conosco, querem fazer perguntas ao professor Francisco Rosário. Quem faz a primeira pergunta, professor, é a Maria Cícera, que mora no Tabuleiro do Martins. Ela pergunta o seguinte: professor Francisco, o que é que muda no orçamento do brasileiro com a deflação? Olha, no orçamento do brasileiro que tem automóvel ou que trabalha com automóvel movido a gasolina, para ser mais exato, o combustível, no caso a gasolina, esse muda bastante. Tem o transporte, o combustível, ele tem um impacto significativo no orçamento desses brasileiros que possuem automóveis ou que trabalham, têm como seu sustento a condução de automóveis próprios, né, ou alugados, que eles colocam gasolina e precisam rodar. De modo geral, é isso que eu falei, são 9 núcleos de inflação. Dos 9 núcleos de inflação, apenas 2 têm mostrado esse comportamento de queda. E esses 2 têm puxado, o caso dos combustíveis, eu tenho aqui anotado, comunicação e transporte, né? Transporte basicamente por conta de combustível, e comunicação por questões também de ajuste de conta de telefonia, internet, essas coisas. Então você tem aí uma redução desses 2 itens que tem puxado. No geral, e aí alimentos, que é o que pesa na 95% dos lares brasileiros, alimentos têm mantido a tendência de aumento, isso que é o mais preocupante. Muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem é que vai participar dessa pergunta aqui com o nosso professor Francisco Rosário é o Carlos Alberto, ele mora no bairro do Farol. E ele pergunta o seguinte: professor, os preços da gasolina e energia elétrica, professor, voltarão a subir no início de 2023? Aliás, nós recebemos 200 milhões de perguntas nesse sentido, com medo que esse elástico se arrebente no final do ano. Provavelmente todo vamos dizer assim, a legislação que garantiu a redução nesse momento do preço da energia e dos combustíveis, especificamente gasolina, né? Ela vence em 31 de dezembro desse ano, certo? Lembrando que os impostos foram congelados, a gente já tem aí quase um ano, Wilson, de tentativas de ajuste e segurar preço via controle de impostos por conta dos estados. Então, desde novembro do ano passado, os estados
vem segurando o preço, não tem segurado a arrecadação, né, o volume de arrecadação em relação ao combustível, e recentemente, a partir de agosto, julho, na verdade, é que teve essa redução do ICMS por lei, né, por lei negociada, pactuada. Somos uma federação, o Brasil é uma união federativa pactuada com os 27 estados, né, e o Distrito Federal. Então, 26 estados e o Distrito Federal. Então, até dezembro. Depois, a Deus pertence o nosso futuro, né, em relação a essa questão de combustíveis, né? Que coisa, né? E combustível, e foi comunicação também, né? Tudo que energia elétrica. Energia elétrica também. Que for por essa legislação recente de controle de ICMS, vai até 31 de dezembro. Então, um medo muito grande, todo mundo assustado, né? Até o finalzinho do ano, meu Deus do céu, e que virada do ano, o que é que vai acontecer? Que Deus nos proteja. Professor Francisco Rosário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Vamos continuar trazendo aqui sempre as suas informações e orientações. E quem quiser interagir com o professor Francisco Rosário é fácil. Está lá o @SururuTalks, está aqui na telinha para você, ó. Tem vídeo, tem um monte de informações importantes. E hoje tem pergunta, hoje tem uma pergunta no History, quem puder participar, inclusive para ajudar aqui na pauta do fenômeno. Importante, isso aí, muito bem. Depois ele vai trazer assuntos a serem debatidos também aqui no Explica Pra Gente. Obrigado, professor, sucesso para você, boa terça-feira e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, um abraço grande. Obrigado, tchau, tchau. Um abraço aí, professor Francisco Rosário, muito bem.